Thunderbolts, ou Novos Vingadores. É, Marvel, dá pra fazer, né? Dá pra fazer. É só querer, time. É só querer. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago Gribarni e você está no Filodoxia para o bate-papo, uma resenha filosófica e psicológica de Thunderbolts, ou Os Novos Vingadores. Simbora! Não adianta lutar. Não são os heróis mais poderosos da Terra. Não! Somos os Thunderbolts! E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o mundo contemporâneo acabe ainda mais com a nossa saúde mental, junto com o mundo do trabalho, não só conosco, mas também com os Thunderbolts, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Se estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar aqui no canal, passa lá pra prestigiar, que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Bom, eu já queria começar aqui com a Disney fez de novo, né? O que ela fez em Soul, não sei se você já viu, a animação maravilhosa, espetacular, Soul, ela fez em Divertidamente, ela faz aqui em Thunderbolts. A questão da depressão, a questão da ansiedade, né, desse mundo que vai sugando a nossa alma, da falta de sentido, de propósito, angústia, náusea, existência. E sim, como tem lá em Soul, né, a 22, que não tem um propósito, acha que encarnar não é algo que vale a pena, e ela fica repetindo, né, os pensamentos cíclicos, como diria a TCC, né, Teoria Cognitivo Comportamental, né, você não é suficiente, você não basta, você não consegue. Lá em Soul tem isso. Em Divertidamente também tem esse momento ali com a ansiedade, né, em que a gente de alguma forma tem que abraçar os nossos maus sentimentos, os nossos maus pensamentos, a nossa sombra, né? Então, para além de questões do filme, vamos tirar logo isso da frente? Bom, então por isso tudo, a minha nota para Thunderbolts é nota 8. Sim, nota 8, é um filme muito bom dentro do que estava se propondo aí a Marvel. Faz a ligação lá com o Quarteto Fantástico, aquele final e tal. O início é um pouco arrastado, mas acho que tem ali o seu propósito, mas o filme demora um pouco a engrenar para mim, sobretudo ali nesse primeiro momento, mas é um filme nota 8, ó, muito bom, repetacular. E nesse sentido, então, já vamos para Momento filosófico. Bom, para começar esse momento filosófico, ele, Carl Gustav Jung. Sim, Jung, para a gente tratar dessa ideia de sombra, persona, self, o Bob e a Helena, todo mundo ali envolvido, né? Sobretudo no personagem do Bob, do sentinela e do vácuo, do vazio, né? Essa noção de que é preciso uma integração do sujeito, né? O Jung traz isso pra gente, abraçar a nossa sombra, né? Algo que aparece lá em Star Wars, né? Quando o Luke vai e se confronta e vê que ele pode ser o Darth Vader. Star Wars tem muito isso, né? Abraçar a nossa sombra, a nossa contraparte é algo bom, é algo positivo. E o filme termina justamente com isso, né? Um abraço simbólico e real com a nossa sombra, com a nossa dor. Eventualmente a gente é ensinado no mundo contemporâneo a afastar o sofrimento, a afastar a dor, a negar o sofrimento. Não! O processo justamente de integração em Jung e tantas psicoterapias é justamente de dialogar com a dor, chamar essa dor, esse vazio, esse vácuo para sentar à mesa e discutir com ele, aprender com ele, se transformar, se reintegrar a partir disso e não de uma negação, não de esconder, escamotear. Então aqui Jung já ajuda a gente a pensar essa contraparte, né, o vácuo, o sentinela, e essa coisa que acontece junto com a equipe toda, que é abraçar a dor, falar dos sentimentos e não só rechaçar, não só negar os sentimentos. Um outro autor que dá pra gente tratar aqui também em psicologia é Aaron Becker, da TCC, né? TCC, Teoria Cognitivo Comportamental, que vem lá da psicanálise, né? Aliás, Freud, vem aqui, Freud é a genie, Freud é o Karl Marx, né, da psicoterapia, né? Todo mundo bate nele, todo mundo cospe nele, mas todo mundo já deitou com ele, já deitou no seu divã, já lambeu ele, já pegou ele, e enfim, Aaron Becker é um desses, né? Um ex-psicanalista que bate na psicanálise, mas que vem dela e deve muito a ela. Então aqui, Aaron Becker com a TCC fala de uma questão que é muito importante aqui no filme, né? Uma correlação, assim, grosso modo, entre sentimento, pensamento e emoção, né? Aquilo que eu sinto eventualmente é moldado ou tem expressão em um comportamento que tem a ver com um pensamento e com um sentimento. Então, por exemplo, o sentimento de não ser suficiente, né? O sentimento de não ser amado, o sentimento de eu não tenho propósito nessa vida. Isso me leva a ter comportamentos destrutivos, como aparece lá, né, a Helena já no início do filme, né? Ela numa vida sem propósito, se lançando no abismo, uma alusão ao suicídio, ao autoextermínio ali, né? Um comportamento destrutivo
destrutivo porque tem uma crença de fundo que de alguma forma molda pensamentos, atos, sentimentos e emoções. Então a terapia cognitivo-comportamental tem estudos muito interessantes com a neurociência que o cérebro muda, né? Dá só uma olhada aí, o cérebro com e sem depressão. Depressão é algo que é real, ela é visível, né, no funcionamento bioquímico do cérebro. E aqui com o filme dá pra gente pensar a TCC nessa relação entre sentimento, pensamento, comportamento, emoção e como tudo se conecta, e eventualmente dá pra gente fazer um treinamento de alguma forma, uma psicoeducação, melhor dizendo, né? Dá pra fazer uma psicoeducação que de alguma maneira faça a gente racionalmente pensar os nossos sentimentos, as nossas emoções e eventualmente mudando comportamentos a gente possa mudar o nosso sentimento, e também tem a ver com o nosso ambiente. O ambiente também pode ser tóxico e talvez mudar o ambiente também ajude nesse processo de sair um pouco, lidar melhor um pouco com essa depressão. Indo para uma linha política, filosófica, sociológica, eu trago aqui Byung-Chul Han. Sim, Byung-Chul Han de linha Foucaultiana, né, passando ali por Deleuze, sociedade do controle, sociedade disciplinar, sociedade do cansaço. A questão aqui é uma questão marxista, é uma questão Foucaultiana, né? São trabalhadores que estão se sentindo explorados, são trabalhadores que estão se sentindo sem propósito, sem sentido na vida, que se sentem peças descartáveis, né, de um sistema que os usa, que os joga fora. O próprio Bob, o Sentinela, os Thunderbolts de modo geral, tem uma noção aqui do mundo do trabalho, né, de um estado, de um poder que está em todo lugar e em nenhum lugar ao mesmo tempo, né, um poder difuso. Essa ideia de sociedade do cansaço e do sujeito do desempenho pega muito ali a Helena, sobretudo, né? Essa pessoa que está ali para cumprir missões uma atrás da outra, não tem propósito na vida, não tem um momento de criatividade, de afetividade, de momento de cuidado da saúde mental, um momento de lazer, está numa escala 6x6, né? Nem 6x1, acredito eu, a escala da Helena, está num vazio existencial. E eu acho que não abordar ou esquecer a questão do neoliberalismo, do capitalismo, do mundo do trabalho, do poder e do uso dos corpos, né? Nesse biopoder, nessa biopolítica, desse sujeito, dessas mulheres de desempenho que são usadas, descartadas e que se veem vazias, é, de alguma forma, perder totalmente a perspectiva aqui do filme. São trabalhadores. Os Vingadores e etc. são, em geral, trabalhadores, quando não são milionários e tal e etc. Mas ali são todos trabalhadores, todos ferrados da cabeça, saúde mental e etc. E que ganham um pseudo-propósito, mas que, na verdade, são exploradas e explorados aqui dentro de Thunderbolts, os Novos Vingadores. Eu adoro esse cara. E seguindo na linha filosófica aqui, eu chamo a corrente, né, do existencialismo. Sim, aí eu poderia chamar o Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Soren Kierkegaard, vários outros, né? Tem uma questão aqui muito importante, né, nesse vazio, nessa angústia, nessa náusea, nesse não sentido da vida, nesse buraco que há em nós, eventualmente trazido pelo mundo do trabalho, pelas relações afetivas, pelo mundo, né, no neoliberalismo, no capitalismo, que faz a gente viver pelo lucro, para o lucro e etc. Isso já faz a gente lembrar também um querido, né, político, filósofo, pensador que morreu recentemente, que é o nosso querido Pepe Mujica, que fala com relação ao trabalho, tempo, vida, produto. Dá só uma olhada nessa fala dele. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Então, assim, é tudo uma questão existencialista, né? Você tem uma noção aqui em Thunderbolts desses sujeitos que têm um vazio dentro de si, que não acham um propósito. Isso pode ser tanto uma espécie de niilismo negativo, né? Reativo, como diria Nietzsche, né? Você tem pelo menos 4 formas de niilismo: ativo, passivo, reativo, enfim. O niilismo, o vazio da existência, esse pode ser um niilismo destrutivo. Essa náusea, essa angústia pode ser aquela coisa que dá uma pulsão de morte, né? Que nos coloca para justamente o zero, né? A nuluntas, o zero de vontade, o autoextermínio, etc. Ou pode ser uma morte simbólica de uma vida anterior que não fazia sentido e eventualmente haver um renascimento. Então, assim, a ideia de comunidade, a ideia de estar com o outro, a ideia de ser solidário, de sentir junto, de compatos, de compaixão, né? Que é o momento ali final do filme, né? Todo mundo sofre junto, todo mundo está sendo explorado junto, todo mundo ali cria uma consciência de classe, uma consciência de indivíduos, uma consciência de categoria
categoria mesmo, né, de sujeitos que podem se ajudar, se tocar, as almas se tornando solidárias mesmo, né? Porque no existencialismo se percebe que há um absurdo na existência, né? O absurdismo, nada faz muito sentido, casamento, sexualidade, concurso público, etc. Esses prazeres não naturais, isso traz certa dor, certa angústia. Como diria Albert Camus, é preciso imaginar Sísifo, que tá lá Sísifo dentro, Sísifo feliz, né? E essa felicidade de Sísifo, nessa tarefa absurda, sem sentido que os deuses impõem a ele, se ele está feliz, se ele está se divertindo, é uma afronta gigantesca aos deuses. Assim como sorrir, assim como dançar, assim como se alegrar. Então aqui o existencialismo é um coração filosófico central em Thunderbolts. E para fechar esse momento eu trago aqui Jacob Moreno, né, que é a questão do psicodrama. Terapia de grupo usando o teatro como ferramenta para se falar e se trabalhar as questões. Você tem 3 figuras pelo menos ali, né, o terapeuta, a plateia e os atores, né. Aqui Thunderbolts acho que figura um pouco nisso, sobretudo naquele ato final, né, onde você tem a ideia de sujeitos que se travestem, colocam fantasias, ao mesmo tempo estão ali buscando reconhecimento não só da plateia, do povo, dos americanos, etc., mas como também buscando um reconhecimento mútuo, né? Então tem um jogo de cena ali na ideia de salvar, na ideia da fantasia, no reconhecimento, no aplauso. Isso é terapêutico para eles, né? Isso dá propósito para a existência deles. E aqui em Thunderbolts isso aparece um pouco, né? Esses sujeitos que se tratam nessa encenação de reconhecimento, de transferência, de espelhamento e de alguma maneira eles se tornam mais uníssonos justamente no encenar, justamente nesse momento em que eles deixam parte da sua vivência de lado e se tornam aquilo que gostariam, que poderiam ser e recebem esse reconhecimento, esse carinho de volta. Então aqui o psicodrama, né, o Jay Moreno trabalha um pouco essa noção dessa terapia de grupo através dessa encenação. Eu acho que dá pra gente pensar junto e para além de Thunderbolts, os Novos Vingadores. É isso, Thunderbolts é um filme muito bom que lembra a primeira fase assim da Marvel, né, o Homem de Ferro 1, os primeiros filmes assim que tem uma história pra contar, é fruto do seu tempo, né, depressão, ansiedade, mundo do trabalho, falta de propósito. Tem várias questões ali, questões políticas também envolvendo ali por trás do filme, e dá pra fazer um filme de piu-piu-piu, briguinha de bonequinho e tal, e etc., junto com substância, junto com uma história, né? Sendo a questão heróica, os bonequinhos e tal, sendo alegoria para outras questões. Então ele figura aqui num bom panteão e nos lembra que sim, dá pra fazer, que a Marvel pode sim fazer bons roteiros, bons filmes e que é só contar histórias humanas, demasiado humanas. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. E cuide da sua saúde mental. Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.